Chega de gastar dinheiro com uma coisa que talvez você nem precise. Muita gente acha que aquele pozinho do whey é um pozinho mágico que vai te fazer ganhar muito músculo ou te fazer secar e te deixar mais definido. Mas não é bem assim que funciona não. Ou ainda pior, tem mulheres que acham que só por tomar o whey vão ficar muito fortes, muito grandes, vão ficar estilo a Graciane Barbosa e tenha certeza absoluta que não vai acontecer isso. Você pode tomar o whey, você não vai ficar forte. Nesse vídeo eu vou te contar tudo o que você precisa saber sobre o whey. Desde a escolha que você tem que fazer, até quanto custa mais ou menos cada tipo de whey. Se você realmente precisa de whey, você não ficar jogando seu dinheiro fora, né? Porque em vez de estar comprando whey, você pode estar comprando uma creatina que vai te trazer muito mais resultado. E já me conta aqui, se você costuma comprar suplemento, qual é a marca que você mais usa, e eu vou responder cada comentário dizendo se ela é boa ou não. Você tem que tomar cuidado porque tem muita gente que pirateia os produtos por aí e a gente acha que está comprando uma coisa, está comprando farinha pura. E afinal, o que é o whey protein? O whey protein é a proteína do soro do leite extraída durante a fabricação de queijos. Só isso. Ela é uma proteína, ou seja, é um alimento. E a diferença não está no poder dele, e sim na praticidade, na velocidade de absorção e na concentração de proteínas. Ou seja, você talvez para conseguir um scoop de whey, você tem 15 gramas de proteína, você tivesse que comer muito frango, muito mais frango para conseguir aquelas mesmas 15 gramas. Ou comer mais ovos para conseguir aquelas mesmas 15 gramas. E com isso, quando você come esse tanto de ovos ou frango, você não come só a proteína, você acaba também absorvendo a gordura que está com eles. Isso aí acaba prejudicando o processo de emagrecimento, definição de muita gente. E quando usar o whey? Quando você não consegue bater a quantidade de proteínas diárias com a sua alimentação sólida comum. Eu, por exemplo, tenho muita dificuldade de comer carne, porque eu simplesmente não gosto. Eu até me esforço muito para conseguir comer uma determinada quantidade que é passada pelo nutricionista, mas quando ele passa um pouco a mais, para eu começar a ganhar um pouco mais de massa muscular, eu tenho muita dificuldade no sentido de embrulhar o estômago mesmo, de não conseguir comer. E aí o whey me ajuda muito. É só eu pegar o scoop, preparar 2 doses ou a dose que ele me passar e tá tudo certo, eu consigo bater a minha quantidade de proteína diária. Mas se você, com alimentação regular, consegue já bater as suas quantidades de proteína, você não precisa de whey. Então, se você já bate, não precisa continuar no vídeo, pode ir embora, mas não esquece de deixar seu like. E se você, por algum acaso, não consegue, fica até o final que eu vou te contar alguns segredos para você economizar muito na hora de comprar. Uma pergunta muito comum é se o whey engorda. Não, o whey não engorda e também o whey não emagrece. O whey é apenas proteína, ele é apenas um macronutriente que vai nos ajudar a ganhar massa muscular ou manter massa muscular, se você fizer também a sua parte, né? Se você tiver uma alimentação regrada, se você fizer exercícios, que é o mínimo que a gente tem que fazer para conseguir conquistar esse músculozinho, mesmo que pequeno, ainda tímido. Mas a gente tem que fazer a nossa parte, porque só o whey sozinho não vai ter mágica, ele não vai conseguir resolver a tua vida. Antigamente se achava que pro whey fazer efeito, né, a gente tinha que tomar 30 minutos depois do treino, porque o músculo estava cheio de fome por proteína e aí ele ia ser absorvido muito rapidamente. Hoje em dia já tem estudos que mostram que isso não é verdade. Que a gente só precisa bater a nossa quantidade de proteína diária, independente da hora que você tome o whey. O importante é que você tome se você não conseguiu bater a sua quantidade dos macros na questão proteína durante seu dia inteiro. Então uma coisa que é muito comum para mim é fui fazendo minhas refeições durante o dia, mas chegou a noite, eu vi que eu não consegui bater proteínas. Vou lá e faço um shake com whey, eu gosto de beber com água, só bato whey e água, mando para dentro. Se é um dia que eu consigo bater as proteínas, eu não preciso tomar, porque eu já bati. Então, olha aí, eu já economizei uma graninha daquele dia, daquela dose, porque eu já comi. Então não teria uma necessidade de colocar uma proteína a mais para dentro. Mas lembrando, proteína a mais sempre é bom. Sempre é bom a gente botar uma dosezinha a mais. E agora é a parte mais importante do vídeo. Qual whey escolher? Além de ter várias marcas, a gente tem várias titularidades, né? É o whey concentrado, o whey isolado, o whey hidrolisado. E aí, qual que eu escolho? Pode parecer que o mais caro é o melhor, mas pra gente não é verdade.
Cada whey vai ser adequado para um tipo de pessoa e eu vou te explicar tudo agora. E a parte mais importante é você sempre olhar a tabela nutricional. Pode estar escrito no rótulo um whey deste tamanho, mas olha a tabela nutricional. Se a quantidade de carboidrato for maior do que a quantidade de proteína por dose, descarta. Isso não é whey. Isso pode ser até um hipercalórico, porque ele tem mais carboidratos do que proteína. E aí entra naquela coisa do marketing, né? Porque o whey, tá todo mundo querendo tomar whey, porque o whey tá na moda, porque o whey é fitness. Tem muita indústria colocando o whey no rótulo, mas na tabela nutricional não é. Fica atento a isso. Isso é o primordial para você olhar antes de comprar o seu whey. O whey concentrado, o que é? É o whey que passou por apenas uma filtragem. Então ele acaba levando um pouquinho de gordura, leva um pouco de lactose também. E ele não é uma proteína tão pura, porque ele acaba tendo um pouquinho mais de carboidrato na sua composição. Mas lembrando, tem que ser sempre mais proteína do que carboidrato no rótulo. Para quem é esse tipo de whey? Para mim, para você, simples mortal. E por que ele é pra gente? Porque a gente não precisa de uma quantidade de proteína tão rigorosamente controlada. E você já vai entender isso. O whey isolado, ele é um whey, ele já passou por mais filtragens. Então ele é um whey praticamente puro. E para quem ele vai ser indicado? Para quem é intolerante à lactose, para um atleta que já está ali no final da sua preparação para subir num palco, atleta de fisiculturismo, que ele vai ter um controle maior sobre as suas quantidades de macro, sobre suas calorias, para ter um resultado específico. E aí com isso ele também é um pouquinho mais caro. E o whey hidrolisado? Hoje em dia a gente quase não escuta falar, pelo menos eu não escuto falar tanto do whey hidrolisado, porque ele é muito caro. 1 kg de whey hidrolisado pode chegar a R$900. É muito dinheiro, então é um dinheiro que eu não estou pronto para investir num quilo de whey. Para quem é especificamente o whey hidrolisado? Para pessoas que têm problemas gástricos sérios, que não conseguem fazer a digestão, e para atletas de alta performance. Aquele atleta que ele não pode errar em nada, ele não pode ter nada que enche a barriga dele, nem uma graminha de lactose, nem uma graminha a mais de gordura. Ele vai investir, ou uma marca que patrocina ele, vai investir nesse whey, porque ele vai trazer resultados para isso. E aí, o que você entende? Qual é o whey que você tem que escolher? Eu escolho sempre o concentrado, porque é o custo-benefício. Vou te contar uma história agora que eu me irritei muito com o nutricionista quando ele me passou o whey isolado. Você vai entender por quê, acho que vai concordar comigo. Eu tinha o whey concentrado em casa. Eu tenho o costume há muitos anos de usar o whey. E esse nutricionista em si, ele queria que eu comprasse o isolado. Eu questionei um pouco com ele por que do isolado e ele falou, não, vai fazer diferença na sua dieta. Só que dentro da dieta, ele falava pra mim assim, toma o whey e come uma banana. Qual é a lógica? Se o whey isolado ele é só proteína, ele está me mandando comer uma banana que é carboidrato, por que eu não posso comprar um whey muito mais barato e tem uma dose de carboidrato sim e uma dose de proteína? Não tem lógica, certo? E aí eu perguntei isso para ele, conversei com ele, ele não teve muita resposta para me dar. Ele falou assim, não, mas o isolado é melhor. Isso para mim não é resposta e não tem que ser resposta para você também. Você tem que entender o que você está comprando, por que você está comprando, por que estão te passando isso, se vale a pena usar ou não. Tem que fazer esse tipo de pesquisa e é por isso que eu estou fazendo esse vídeo aqui, para que você entenda que você não precisa gastar muito. Você não precisa gastar R$900 com hidrolisado, você não precisa gastar R$400 com isolado, você pode gastar 100, 120 com um concentrado. E vamos falar um pouco sobre marcas. Tem algumas marcas que são muito famosas no Brasil, acho que até fora do Brasil, que é a Growth, Max, Integral, são marcas que já são muito conhecidas. Não tem só essas, lógico, tem mais. E então, eu não tenho muita essa questão sobre comprar uma marca ou comprar outra marca. Eu acho que a gente sempre tem que olhar rótulo e valor. Se uma marca te oferece 15 gramas de proteína, 9 gramas de carboidrato por R$100, e a outra te oferece 15 gramas e os mesmos 9 por 120, vai estar te cobrando 100. E se a outra tem um pouquinho mais de carboidrato,
mais quanto? 1 grama só? Vai estar te cobrando 100. A gente tem sempre que pensar nesse custo-benefício do que vale a pena pra gente ou não. Financeiramente sim, porque senão você não leva isso a longo prazo. Lembrando que você não vai comprar só 1 quilo. O whey você vai usar praticamente para a vida toda, se precisar usar. E aí é que mora o grande perigo. Às vezes a gente, não, eu vou investir no isolado porque esse mês eu tô com dinheiro, vai lá, R$400. E aí você não tem o resto de dinheiro para comprar a sua dieta. Sempre pensa nisso. O suplemento ele é para suplementar, complementar se você não consegue fazer a sua dieta. A dieta, a alimentação é sempre o mais importante. Agora um alerta, toma cuidado, toma muito cuidado com compras online de suplementos em geral. Shopee, Mercado Livre, se não for loja oficial da marca que você está comprando, não compra. Porque tem muito pirata, tem muito falsificador que quer vender a R$70, R$60 1 quilo de whey, porque ele simplesmente tira o rótulo, manda fazer um rótulo e põe farinha ali dentro. Então você vai ter nada de ganho, pelo contrário, você vai engordar, né? Tá comendo farinha, você não vai ter nada de ganho, nada de benefício e vai achar que tá saindo no lucro porque tá pagando mais barato e na verdade você está só fazendo mal para sua saúde, pro seu shape, para os seus resultados. Uma coisa que eu tenho visto muito também é blend de whey. E aí, blend vale a pena, não vale a pena? É sim, muito mais barato. E o que você tem que observar para decidir se compra o whey concentrado ou blend de whey? Normalmente, o whey em blend ele é uma mistura da proteína do soro do leite com a proteína da soja. E aí eles jogam ali meio a meio, mais ou menos, e te joga a R$70 o quilo. E você tem que ver se vale a pena para você ou não. A proteína da soja, nem todo mundo consegue absorver de uma forma muito positiva. Lembrando, isso é se você optar pelo blend. Eu gosto muito de manter o whey concentrado. Eu não tenho uma digestão muito boa com a soja e aí minha barriga fica estufada. Eu tenho um problema com a barriga que ela estufa até de eu estar conversando com você aqui agora. Então, você tem que se observar. Quem tem problemas com feijão, com grãos, provavelmente não vai se dar muito bem com a proteína da soja. Então, presta atenção nisso. Esse vídeo aqui foi exclusivamente para te ajudar a entender se você é um iniciante no uso de suplementos, principalmente no whey, para você entender quando comprar, se vale a pena para você, se não vale, que tipo comprar. Eu espero ter te ajudado. Eu estou deixando esse vídeo aqui de um pré-treino caseiro, barato e que funciona de verdade. Não deixa de clicar, deixa seu like aí para mim.